começando aqui, bom dia a todos. Estamos começando agora o nosso café Café com da resultados. KT Soluções, né? Trazendo sempre assuntos do mundo da gestão, empreendedorismo, empreender em casal, como a gente faz aí há mais de 10 anos e 31 anos de relacionamento, né? O mundo dos negócios, assuntos do momento, correlações entre coisas que parecem não ter sentido nenhum, mas que a gente consegue linkar aí com o mundo dos negócios, né, Camila? Afinal, as nossas lentes estão aguçadas para o mundo da gestão, né? E dos negócios. Então, a gente percebe coisas com esse olhar que outras pessoas não percebem. É o famoso ponto de vista, né? Nosso ponto de vista nos chama para esse lugar. E o que a gente tem para hoje, Rafa? Hoje nós vamos tratar do seguinte assunto, né? O Sua Empresa Campeã do Mundo, o que o título da Espanha nos ensina, né? Acabou de terminar o maior evento esportivo, né? Até maior que a Olimpíada em audiência, em mobilização. É impressionante a Copa do Mundo, é o esporte mais popular do mundo. E ele nos Em ensinou arrecadação, né? Em Nossa, público, gente impressionante. assistindo, gente buscando saber notícias. É uma É loucura. impressionante. E ele nos ensina várias lições. A gente já fez uma das lives falando sobre isso. Nós falamos sobre, né, lá na primeira fase, né, na segunda fase, na verdade, da primeira, desculpa, na primeira fase da Copa do Mundo, na fase de grupos, nós já pegamos algumas lições bem interessantes sobre a Cazé TV, sobre a O seleção do Cabo Cabo Verde e a seleção da Argentina, foi o que a gente acabou tratando. Aí você pode procurar, acho que foi a 16ª, nós estamos na 18ª live aqui do Café com Resultados. Lá, se não me engano, foi a 16º episódio, você pode conferir lá no Spotify ou no YouTube, né? E ver lá que a gente já falou sobre esse assunto. Foi bem legal, foi bem interessante. E hoje a gente vai falar, né, desse assunto que, né, as pessoas falaram bastante, que foi a vitória, sim, inegável, sem questionamento, sem surpresas, da eficiência coletiva que a Espanha teve, né? Porque a gente vai falar muito disso, né? A alta performance é muito importante, né, para tentar colher resultados sustentáveis dentro dos negócios, independente do tamanho da empresa, né? E a gente vai falar um pouco dessa coisa do coletivo versus o indivíduo, sobre essas coisas, são as lições que vêm aí da Copa do Mundo. Inclusive, talvez para alguns sonhavam muito, até surpreendente, né? Porque a gente fica pensando, não tinha assim necessariamente, apesar de ter ali o Yamal e tal, ele não dependia dele, diferente do time da seleção da Argentina, né? Que todo o time jogava para um só, né? Para o Messi. Não acontece, não tinha a mesma relação dentro da seleção da Espanha, né? E tem outros pontos aí interessantes que a gente pode fazer a comparação com o mundo da gestão, com o mundo das nossas empresas, né? Dos nossos negócios. E o mais interessante, né, que uma das coisas que aconteceu foi a consolidação de um modelo, de um padrão, de uma metodologia de trabalho. E uma das coisas que a gente mais fala para as empresas, e pequenas, médias, grandes, não importa o tamanho, que ter um modelo, ter um processo, ter um rito, né, ter uma metodologia a ser seguida, ela com certeza gera resultados, principalmente a longo prazo, que é o que a seleção espanhola colheu. Ela teve um método aperfeiçoado, melhorado, continuado, trabalhado. No entanto, que ela é a atual campeã europeia e também a atual campeã mundial. A sua base também foi campeã. E também o futebol feminino, que existe um processo, existe um modelo, né, que trabalhou, que vem trabalhando há anos, porque a Copa do Mundo é um ciclo, né, como a Olimpíada. Uhum. Seja bem-vindo aí de Santa Cruz, César. Que coisa boa te ver aqui. É um ciclo, né? Ah, mas o futebol também é momento, concordo. O futebol também tem a questão do momento, mas também o momento pode ser potencializado se tu tem um processo que não é conturbado, que tu vem trabalhando e que tu acredita naquele modelo e vai aplicando ele várias vezes até que o resultado aconteça, mesmo com passados
às vezes de insucesso até chegar lá no auge. E o que é muito normal, tu erra, acerta, vai pontuando. Que no caso foi um ciclo positivo para a seleção espanhola, que ela vem colhendo vários bons frutos, há 30 e tantos jogos sem perder, né, para as principais seleções do mundo, com uma constância de resultados muito interessante, o que gera previsibilidade e outras coisas, né? Então isso é muito bacana. Então, vamos começar Exato. aqui com o primeiro ponto, né, que é o fim da dependência do astro, né? A gente chama Uhum. aí da mitigação do K-mean risk, né? Ou aquele o risco uma pessoa única chave dentro da empresa. Isso é um problema, ou algumas empresas, né? E inclusive do próprio dono, né? Eu ia dizer isso, né? Às vezes a gente quer contratar um grande jogador, um grande comercial, um grande diretor, e às vezes a empresa está muito dependente somente do dono entrar no negócio. Se ele não entra na área comercial, a venda não acontece. Se ele não vem no administrativo, as coisas caem. Se ele não está na frente, aquilo não anda, né? Claro que a gente sabe, né, que sim, o dono deve ser a cara do negócio, né? A gente tem essa clareza. O que não pode é só depender disso. Se ele não tiver todo o processos, processo não depender. tiver um conjunto, uma cultura que potencialize aquilo que ele faz quando ele está falando em nome da empresa, quando ele está levantando a bandeira, não adianta nada ele gastar tempo, dinheiro, energia, ele acaba ali se desgastando, dedicado de muitas horas do dia e da semana e do mês, e acaba, se ele precisar de uma folguinha ou ele ficar doente, lasca tudo, né? Posso Ninguém, parar. as coisas não andam, não. E aqui é a mesma lógica, né? Durante muito tempo o futebol operou na lógica, né, de fazer, às vezes, times em roda de um único salvador da pátria. Como fez a Argentina e deu certo. Num certo Funcionou. funcionou, foram campeões do mundo no ciclo anterior, né? Mas Sim, que acabou ficando dessa vez com o vice-campeonato. Por quê? No futebol moderno e na gestão, né, corporativa atual, né, que quem já tem uma certa maturidade, né, sabe que depender de uma única pessoa-chave não é o caminho, né? Quando o elemento central falha, se lesiona, como a Camila falou, né, ou é neutralizado por uma outra estratégia de um concorrente, no caso aqui, né, trazendo para o futebol do outro competidor, do teu concorrente ali pelo mesmo objetivo, se tu travou o teu principal astro, travou teus astros principais-chave, a chance de tu ganhar fica muito pequena, porque a tua estratégia foi montada em cima de um astro. exato. Pode ter sucesso? Claro que pode, não há nenhum problema em relação a isso. Isso aí, como disse, são estratégias que às vezes levam a... Mas na tendência a longo prazo, né, o coletivo, né, esse paradigma, né, que a gente quebra, né, sem depender de uma única figura messiânica, né, trazendo só um Eu até Messias, né? brinquei, nossa, É, messiânica, né? A figura messiânica, Messi, foi é, o mocinho do lado, né? exatamente, né? Depender de uma única figura apresenta essa questão de ter uma estratégia, de ter uma tática, onde jovens talentos e veteranos sabem o que estão fazendo, né? É um sistema que se reajusta automaticamente, independente da peça que entra, da peça que sai, é o mesmo modelo, é a mesma forma de agir, que às vezes com uma ênfase mais outra, né, que tem, né? Então, e isso fez toda a diferença para a Espanha chegar onde chegou. Primeiro, ela chegou invicta, não perdeu um jogo, só tomou um gol durante a Copa toda, e isso é processo. Isso é alguma coisa, isso diz alguma coisa, né, Camila? Exatamente. Então, essa é a reflexão que a gente quer trazer aqui, é essa constância de um modelo, primeiro a definição por um modelo, né? Uma estrutura, um processo, desde a base Um rito. até até a seleção principal, né? Mas os jogadores são treinados e os técnicos da base também funcionam assim. Então, a gente vê o resultado que eles têm em outras categorias, não somente nessa. Eles conseguiram fazer o bicampeonato mais rápido do que chegar ao primeiro título. Então, quer dizer, o que o Rafa falou sobre a melhoria. Eles tiveram muitos
fracassos, né? Ali no sentido de não conseguir chegar no título, mas eles foram entendendo como chegar. Chegaram e rapidamente conseguiram, de uma forma muito mais rápida, né? Afinal, a Copa é de 4 em 4 anos, então tu tem todo um período para refazer, não é? Rapidamente no ano seguinte, no semestre seguinte, E o né? primeiro campeonato deles foi em 2010, quer dizer, 16 anos depois. É, exato. Então, eles levaram muitos anos para chegar no primeiro, mas já conseguiram fazer o segundo de uma forma muito mais fluida, leve do que do primeiro. Então, é um aprendizado contínuo, é realmente estar focado nisso e olhando, né, para as estruturas. Toda a base vem sendo trabalhada nessa forma para que, sim, se tu tiver algum talento que desponte, tu vai usar esse talento, com certeza, mas não ficar somente dependente dele. E quando tu tem um grande talento, tu tem que perceber esse talento e saber como e o que fazer em momentos talvez que ele não venha a performar da forma como você está acostumado, né? Então é importante ter clareza se tu está dependendo de um profissional ou se tu tem ali um coletivo que consegue entregar. Quando tu fortalece, e é o caso que a gente trouxe da Argentina, né? Não só foi fortalecido o coletivo e usado melhor, então, esse destaque, né? Esse potencial de uma pessoa que tem um resultado. Só que quando ele foi neutralizado, infelizmente, porque realmente, pela quem acompanhou o jogo ou buscou as informações, o Messi tocou acho que uma vez na bola, Uma poucas poucas vezes, vezes na bola. pouquíssimas vezes, porque você sabe que se ele com a bola no pé, lascou. Então, o que eles fizeram? Evitaram que a bola chegasse para ele. É. Então, muito, muito interessante de a gente observar essa ideia que a gente quer, que vocês É. percebam como funciona aí e qual é a melhor estratégia para organizar e trabalhar a tua cultura, né? A cultura que o dono quer dentro do seu negócio para que ele cresça. Do ponto um, então, a lição para nós é, né, organizações resilientes constroem ecossistemas à prova de falhas. Quando processos são claros e a cultura de execução é sólida, né, a operação não sofre interrupções e o sucesso torna-se um resultado previsível, né, e não um evento fortuito dependendo de um único aço, de uma única ação de uma pessoa que está à frente. Então, assim, isso facilita muito. Camila, e qual é o segundo ponto, que é mais aí a tua área aí da gestão de pessoas, que também tem a ver com essa questão aí dessa conquista que a Espanha teve? Exato. Então, a gente pensa na questão da eficiência, né? Então, a gente está falando aqui de organização do coletivo, então, trabalhar o desempenho dos papéis, ter a questão da cooperação, né? O alto desempenho, ele pressupõe isso, né? Frutos da cooperação do todo, então todo mundo entender o seu papel, o seu impacto, a escutativa entre os membros né, e a liderança para que a gente tenha esse foco, né? A gente vai ter situações problema, né? Vai ter ali momentos de desencontros, vai, mas se a gente estiver atento e a gente tiver um alinhamento de comunicação, tudo fica mais fácil de ser resolvido e rapidamente a gente retoma todo mundo para o mesmo foco. Então, ter essa organização ligada nisso, né? É o efeito da sinergia do time, né? Por mais que tiveram trocas de jogadores ao longo do jogo, tu percebe que aquilo tem uma sinergia, não se quebra porque entrou um jogador diferente. Então, isso ao longo da Copa a gente pôde perceber, né, olhando ali para a seleção que foi campeã, que essa sinergia coletiva, essa inteligência coletiva, né, ela aconteceu de uma forma mais prática. E aí, isso também melhora a questão do retrabalho, né? Então, quando tem o Camila, só um padrão pouquinho, tu tá com Wi-Fi ou com 5G? Porque tá Wi-Fi, dando.
Tira então do Wi-Fi e deixa no teu 5G, que tá dando muita oscilação. Tu tá, às vezes tá até cortando o teu áudio. Tá? Tirei. Tá, vamos ver se melhora assim. Pode seguir. Então tá. Então, quando a gente está falando aí da questão da sinergia, né? Então, a gente formar esse coletivo. Então, isso está muito ligado à cultura dentro da empresa, muito ligado a essa condução, né, do grande líder, né, da informação que traz para que a gente tenha aí performance melhores. Que aí, então, volta para a questão de não ter um destaque, não é só a cabeça, o QI especial de uma pessoa só, e sim todo mundo capacitado. Isso é feito através de treinamento, através de capacitações, de alinhamento do processo em si, né? Quando a gente tem um processo padronizado com papéis bem definidos, tudo flui muito melhor para que a gente tenha um resultado especial aí no todo, né? Como a gente falou da questão da previsibilidade. Quando não tem a resposta, eu não tenho poder ou controle, eu não posso agir nada sobre isso. Quando vem essa resposta de um gestor, de um processo, é porque ele não está se colocando dentro daquele time, daquele coletivo. Porque ele poderia dizer, puxa, eu percebo aqui, tem talvez eu não estou com a mão total ali, mas eu vou lá com o meu colega e vou junto com ele construir essa solução. Então, esse olhar, né, ele acaba sendo construído através desses processos padronizados, desta organização coletiva, né, desse caminho realmente da eficiência coletiva. E o que que... Bom dia, Adri, seja bem-vinda. E o que que diz aí Harvard Business Review sobre isso, Camila? Então, ela aponta que as estruturas baseadas em processos padronizados e papéis bem definidos reduzem em até 40% o tempo gasto com alinhamentos desnecessários e com retrabalhos operacionais. Aquela famosa reunião para alinhar do nada, Vou né? fazer outra reunião. A reunião para a gente fazer reunião, quer dizer, eu não sei o que eu tenho que fazer, então eu tenho que fazer uma reunião para a gente definir qual é a reunião para o próximo momento. Então, agiliza isso e garante, né, que a energia da equipe seja direcionada exclusivamente para a entrega de metas, né? E a clareza, né, da meta. Então, provavelmente, o ser campeão do mundo era uma meta da seleção da Espanha. Outras seleções têm outras metas. Algumas é passar da etapa de grupo, chegar nas oitavas, chegar nas quartas, chegar na semi, até que chegue o ponto realmente de ser campeã. Tem ali, cada um vai ter a clareza. Se tu tiver clareza, a coisa vai andar muito melhor. E a Espanha, então, venceu porque cada jogador sabia exatamente qual era o seu papel nessa engrenagem, otimizou o tempo de reação e principalmente da tomada de decisão em campo, né? O que anda muito mais fácil o E às vezes resultado falta, todo. né, nas organizações é isso, né? Ter papéis bem definidos e processos padronizados para que cada um saiba o que tem que fazer e tomar a decisão certa com clareza, né? Então, Exato. para tomar boas decisões é preciso ter clareza, e para ter clareza a gente tem que saber o que a gente está fazendo e saber o papel até onde a gente pode ir, porque senão tudo vai pro dono, né? O cara quer comprar uma caneta, ele vai lá, bate na porta do dono da empresa e diz assim: chefe, eu preciso comprar caneta. Eu compro Bic, compro Montblanc, compro a X, a Y, Z. Cara, não, né? A gente, quando tem uma empresa e a gente delega, cria gestores. Tem gestores é porque a gente está acreditando que aquelas pessoas vão tomar as melhores decisões sem precisar de mim, né? Deveria ser assim. Mas se eu não sei, como dono, qual é a minha cultura, qual é os meus valores, meus princípios, e não indico o caminho, não tem um modelo, não tem um método, não tem uma forma disso acontecer, as pessoas vão tomar decisões da cabeça delas, eu não vou gostar, eu vou ter que interferir, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que marcar reunião e a coisa não acontece. Por quê? Falta de clareza, falta de processos claros, falta de papéis e responsabilidades corretos dentro da organização. Exatamente. Muito bom, Camila. E Vamos o seguir terceiro para... ponto, qual é, Rafa, que a gente Ah, o pode terceiro tirar? ponto é muito legal, que é uma coisa que
que às vezes a gente sofre, vê muito dentro das empresas, que é a questão das capacidades dinâmicas. Como assim, né? Dentro do futebol seria, né, a posse de bola funcional versus a métrica de vaidade. O que quer dizer isso, né? Por muito tempo, a seleção espanhola, e ela foi criticada muitas vezes por isso, por ser um toque de bola que eles chamam de tic-tac passivo. Toca, 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 possui a bola o tempo todo, mas não agride, né? É um gatinho, né? É um leão tocando a bola e um gatinho atacando, né? Então, é só tendo a retenção da posse de bola sem agressividade, né? Então, assim, legal, muito legal, tem um monte de posse de bola, vamos lá, conhece, toca, toca, mas na verdade não faz nada com aquilo, né? Então, na jornada da Copa do Mundo e nos últimos tempos, ela desmontou um pouco disso, né? E trouxe essa capacidades dinâmicas, né? Que é uma teoria do David Thies, né? Que é a habilidade de integrar e reconfigurar competências para responder às exigências do ambiente competitivo. Então, o que que é isso, né? Se adaptar ao que precisa. Então, a Espanha continuou tendo o toque de bola, continuou tendo a posse de bola, que é uma característica da escola espanhola, porém, ela acrescentou coisas que ela não fazia antes, como velocidade nas pontas, eficiência de finalização, uma pessoa que bote a bola para dentro, e isso que eles nem têm um dos melhores finalizadores. Se eles tivessem uma pessoa que finaliza melhor, eles estariam melhor ainda. Né? Se eles tivessem um Harry Kane, ou se tivesse lá um Haaland na ponta, eles estariam. Nossa, Nossa, eles tinham ganho com mais facilidade ainda. Mas igual eles não têm esse matador, mas tem pessoas competentes também, com grandes jogadores que fazem isso, o que antes era mais difícil. Hoje eles têm muito mais objetividade, então eles conseguem chegar lá. Eles largaram a métrica da vaidade de só ser o tic-tac da posse de bola, né? E tornou-se uma forma de. Esse tic-tac uma forma de atingir o objetivo, que é ganhar o jogo, fazer gols e ser campeão, né? E ganhar a taça, né? Qual é a lição que tem por trás disso, né? Não adianta tu ter um faturamento bruto sem margem. Isso é vaidade, né? Então não adianta ter a posse de bola sem gols, é vaidade, né? Ter processos burocráticos, milhares de relatórios que não geram nada para o teu resultado, que só lá é um monte de burocracia sem necessidade. muitos selos que não dão de fato valor, né, para aquilo que tu faz, né? Exatamente, né? Ou quadrinhos bonitos na parede que não resultam em prática. Ou milhares de reuniões que não levam a lugar nenhum, né? É a mesma coisa, ter posse de bola sem ter o gol. É querer ter um controle. Eu tenho um monte de reunião, tu te sente ocupado, tu te sente no controle, mas de verdade tu tá atrapalhando o processo e não tá chegando no objetivo final, que é vender, ter resultado, ter lucro, né? Que é o grande objetivo de todas as empresas, é terem lucro, terem margem e isso. Então, a verdadeira essência operacional exige que cada rito de gestão esteja diretamente conectado à geração de valor, né? E proteção da margem de lucro. Então, assim, esse é o diferencial que a gente fala e a gente tenta aplicar nas empresas, né? Quando a gente traz as metodologias que a KT Soluções aplica nos clientes, em todas as nossas metodologias, é exatamente sobre isso. É focar naquilo que mexe o ponteiro e gera resultado. Eu não preciso ter todos os indicadores mapeados dentro da minha organização, não. Eu tenho que ter aqueles que vão gerar genuinamente o resultado ou que vão mudar o ponteiro de alguma forma, né? Se não é burocracia pela burocracia, é controle pelo controle, eu quero controlar quantas vezes o funcionário levanta e desce da cadeira. Cara, senta e levanta. O que que isso vai me trazer de verdade, né? Vamos controlar coisas mais importantes, quanto ele fatura, quantos contatos ele faz, sei lá, né? Depende do processo de cada um. Mas tem coisas muito mais importantes, porque quem quer ter o controle de tudo acaba não controlando nada. Então a gente tem que ter objetivo, foco, né? Para ter reuniões mais produtivas, não ter reuniões por qualquer coisa, que isso tira o tempo das pessoas e vira aquela empresa que é famosa só por ter reuniões e ninguém trabalha, né? Todo mundo tá numa call, às vezes tem 3, 4 calls ao mesmo tempo, e tu não sabe nem qual tem que ir. Às vezes numa tu tá conectada sem ouvir, só para dizer que tá presente, na outra tu tá e tu não consegue fazer nada, e nas reuniões não sai demanda nenhuma, ninguém resolve nada e a coisa acontece assim. E isso é vaidade. Então a gente tem que tirar isso e focar no que precisa realmente acontecer, né, Camila? E qual é a nossa conclusão? Então, a conclusão é que
a empresa, se a tua empresa é um aglomerado de talentos ou se ela tem uma engrenagem de alta performance. É uma pergunta, na verdade, não chega a ser uma conclusão no sentido definitivo. A gente devolve aí a reflexão e você olha no seu negócio como é que ele está acontecendo. Se tu está buscando só um monte de gente que isoladamente tem um currículo muito bom, ou se tu está conseguindo fazer com que essa engrenagem tenha realmente a alta performance que o teu negócio precisa para ele continuar crescendo. Afinal, a gente já sabe, né, através da métrica da natureza, ou se está morrendo ou se está crescendo. Estabilidade não existe. Então, O talento vence jogos, mas um processo eficiente e coletivo vence campeonatos. exatamente, e que é isso que a gente quer, que todos os empresários tenham cada vez mais campeonatos nas suas paredes, realmente com aquele resultado que está buscando, né? O tempo de estar com a sua família, o tempo para si, para sua saúde. Não precisamos e não queremos mais empresários que do nada infartam e deixam aí todo um sistema fora. Não, a gente quer gente que fica feliz, que está curtindo e que está crescendo junto com a sua comunidade, com o seu negócio no seu dia a dia. Então, para isso, a gente traz uma série de metodologias práticas, né, acessíveis que a gente pode colaborar com esse momento. Então, time, né, uma empresa que depende só de um único indivíduo, costuma ter dificuldades em curto prazo, inclusive, não só em médio e longo prazo, acaba aí, então, tendo dificuldades nas entregas dos resultados, tendo gargalo, e pode ser que o gargalo dessa governança esteja ainda em você, então observa isso e busca ajuda, não espera sentir mais pressão para que tu tome uma atitude, né? Que os times operam em silos, aquelas empresas que, lá no comercial é assim, lá no financeiro é assado, cada um funciona conforme o líder daquele processo. E aí o que acontece? Às vezes está indo muito bem, aquele gestor recebe uma proposta diferente, passa por um momento de vida diferente e decide sair, vai com ele aquela cultura, seja ela boa ou não, e acaba não tendo uma cara do negócio, e sim cara de alguns líderes ali, acaba desperdiçando, porque tu fica, agora eu vou ter que fazer reunião com o time do comercial, com o financeiro, porque eles não estão se alinhando. Quer dizer, falta uma base estratégica, falta essa estrutura e organização que vem, né, da cultura que o dono foca. E os processos muito engessados, muito focadinho ali em métricas secundárias, como o Rafa falou, eu quero saber quantas vezes ele vai no banheiro. Isso é importante de verdade, né? O que que aquilo vai fazer? Se aquilo tiver realmente um fato que vai estar ligado ali à métrica principal, vai mudar o ponteiro, ok. Agora, se não, é medir por medir. Não, quem não mede não gerencia, mas eu medi tudo. Talvez não vai me dar o resultado de fato que eu preciso. Vai ser só para dizer que eu tenho um monte de painéis de indicadores sem ter de fato aquilo Não, que é sem fazer importante. nada com isso. Sem fazer nada de verdade, sem Daí fazer nada com isso. cai a tua margem, tu fica ali gastando energia e despendendo recursos desnecessários para muitas coisas, né, Rafa? É isso aí. Então, não, esse foi o nosso assunto de hoje do Café com Resultados. Queria dar um oi para Henrique e para Mabel. Coisa boa ver vocês aqui. O Antônio Perdomo, todo mundo que esteve aqui. Sigam aí, ó, Box Mídia Criativa aí, do Henrique e da Mabel. O Antônio Perdomo também, que é o nosso parceirão aí, tá sempre nas nossas lives aí, nosso sócio. Também dá um oi aí pro Sérgio Beck, que esteve aqui também com a gente. A Adriana, aqui, a Adriana também, que estava aqui, advogada, e também nossa voluntária lá nos escoteiros, lá, nossa irmã de ideal. Silêncio. Lença, né? O César aqui também, que teve aqui, que falou lá de Santa Cruz, coisa boa, né? O Newton Dri, todas as pessoas que estiveram hoje aqui com a gente. E dizer, né, que nós implementamos esses ritos de gestão, essas metodologias, né? E isso alinha as metas e faz com que você tenha melhores resultados. A tua empresa começa a funcionar como uma engrenagem coletiva e deixa de depender de somente um único
astro, né? E isso é muito importante. O teu negócio tem que andar independente da tua presença. E hoje, você que é pequeno e médio, você sabe que você é o astro principal do seu negócio. Só que você não pode ser anulado. Se você for anulado, seu negócio pode parar. Então, se você não quer parar, quer que o seu negócio evolua, cresça, continue crescendo, você não pode depender de um único astro. E para isso, a gente tem metodologias que vão levar a você a ter melhores resultados em relação ao seu negócio. E você pode descobrir isso, né? Se a tua operação está pronta, fazendo um diagnóstico, né? Nós Boa. temos aí no nosso link aqui dessa live, pode chamar no WhatsApp que a gente te manda o link desse diagnóstico. Você pode entrar lá no nosso Instagram e também fazer de forma online, direta, preencher lá um formulário que vai te trazer esse diagnóstico. A partir desse diagnóstico, você recebe um plano de ação para executar os pontos cegos que tem aí na gestão do seu negócio. Então, são mais de 20 anos aí de experiência aí sobre gestão, então as perguntas lá são certas, né? Quanto mais sincero você for, mais certo vai ser o teu diagnóstico, né? E esse Exatamente. foi o nosso café com resultados de hoje, agradecendo a presença de todos. Quem nos acompanha no ao vivo pode ver depois no gravado, tanto no YouTube quanto no Spotify. Já estamos no 18º episódio. De 15 em 15 dias a gente faz essa live aqui, né, que é o Café com Resultados, trazendo informações sobre negócios, trazendo informações sobre empreendedorismo, sobre empreender em casal, que a gente já está há 10 anos empreendendo junto e mais 31 anos de relacionamento. Então a gente traz dicas de tudo que é coisa em relação ao mundo dos negócios e para você aí cada vez melhorar aí a gestão. Qualquer dúvida, sugestões de temas, pode nos mandar aqui, tem aqui o WhatsApp aqui da KT, também pode ser pelas nossas redes. E comente, a gente sente falta aí de você deixar um comentário da nossa live, do que achou, do que gostou, se o tema fez sentido, se isso não tem, se tu discorda da gente, tá tudo bem, também é bom, a gente monta melhores pensamentos com discordância. Se você concorda, também deixe seu comentário. E nos vemos no próximo Café com Resultados, né, Camila? Isso aí. Conta com a gente, compartilha. Fez sentido o que a gente trouxe, compartilha isso, né? Quanto mais pessoas conseguir trazer essa visão, e leva para o seu negócio, leva para sua casa, e a gente começa a ter, então, pessoas melhores na gestão das suas rotinas também, né? Porque a gente começa a trazer essas reflexões de comparação e facilita muito. Então, conta com a gente para melhorar a gestão do teu negócio, para ir além do momento que você já chegou, né? Quando a gente começa a crescer, é importante ter parcerias aí para a gente dar esses próximos passos e pode contar com a KT Soluções para essa caminhada. Então, finalizamos aqui o Café com Resultados Café da com KT Soluções. resultados. Uma boa Até a semana próxima. para todos. Um Até daqui a abraço. 15 dias, hein? Daqui a 15 dias 15 estamos aqui dias. de novo. Mas Beijo. antes disso, estamos por aqui. Pode nos chamar que a gente troca uma ideia e faz um café individual. Um abraço. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.